Amém. Graça e paz. Amém. Como é bom estar aqui na casa do Senhor, fazendo aquilo que eu amo fazer, que é servi-lo. Que você, ao entrar aqui também, possa se lembrar disso. Que você está no melhor lugar para você estar. Que você pode fazer a melhor coisa que você tem para fazer, que é servir a Ele. Amém? Dá para ler aí? Está escrito o que é ali? Chegou a hora de cruzar o seu Jordão. O que é o Jordão? Um rio. Mas o Jordão pode ser outras coisas também, que nós vamos aprender hoje. Abra sua Bíblia lá em Josué 1. Josué faz parte ali dos livros históricos. Estamos aprendendo ali no Ministério de Juniores sobre a Bíblia. E Josué é o primeiro livro. Ele vai contar um pouquinho da história de Josué. Mas antes de contar um pouquinho da história de Josué, ele faz menção a um nome. E este nome é Moisés. E nós sabemos e conhecemos muitas coisas sobre Moisés. E quem foi Moisés? E é inevitável, né? Quando preparei a minha ministração, eu lembrei de algumas coisas que eu falei da última. E falei sobre a nossa história, que nós estamos escrevendo uma história. Este mês foi um mês separado, onde nós contamos histórias de homens, né? E aqui há uma história de dois homens, Moisés e Josué. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por esta noite. Noite em que nós te adoramos e entregamos a Ti, Senhor, o nosso louvor, Pai. Obrigado pela Tua presença tão real nas nossas vidas, neste lugar, Senhor, através dos louvores, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. E nós não temos nada além de Ti, Pai. Fala conosco, Senhor, nesta noite, através da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra, que é viva, Senhor, que ela seja viva em nós. E que ela produza frutos, Senhor, de arrependimento. Que ela produza frutos de reconciliação. Que ela produza frutos de salvação, Senhor, nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Que os nossos corações estejam sensíveis a ouvir a Tua voz, Senhor. Cala de dentro de nós aquilo que não vem de Ti, Senhor, e que somente a Tua voz seja audível neste lugar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Pai, nós também vamos Te adorar, Senhor, agora ouvindo a Tua palavra. Recebe a nossa adoração, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Josué 1 diz assim: depois da morte de Moisés, homem que serviu ao Senhor Deus, falou o assistente de Moisés, chamado Josué, filho de Num. Quem foi Moisés? Quem pode contar alguma coisinha de Moisés aí? Quem foi Moisés? Abriu o mar. O que mais? O que mais? Quem foi Moisés? Sim, ele foi o libertador do povo. Viveu ali sendo escravo no Egito. E, através dele, Deus usou a vida dele para tirar o povo da escravidão. Moisés foi aquele homem que conduziu um povo durante 40 anos num deserto. Imagina, pastor, durante 40 anos num deserto você conduzir um povo. Né? Deve ser muito fácil. Imagina, cada um com o seu jeito, cada um com as suas manias, cada um com as suas dúvidas. E ele conduziu um povo durante 40 anos, que foi liberto, que viu muita coisa acontecendo. E aí eu escrevi aqui, ó, Moisés foi achado no rio Nilo.
A gente, normalmente, quando fala de Moisés, não se lembra, né? Do pequeno Moisés. A gente se lembra do grande Moisés. O grande homem que foi ele, aquele que falava face a face com Deus. Ele foi achado no Rio Nilo. Existia um plano na vida dele, assim como existe um plano nas nossas vidas. Imagina, se não fosse plano de Deus, para que Moisés tivesse toda uma trajetória que ele teve, ele teria sido morto, porque naquela época eles estavam matando os filhos. E Moisés era um desses, que foi colocado num cesto ali no Rio Nilo, que poderia ter virado cesto e poderia ter morrido ali, que poderia ter sido encontrado pela filha de Faraó, como foi, e o Faraó ter falado o quê? Mate ele. Com certeza ele é filho de um escravo. Com certeza alguém colocou ele no rio para que ele sobrevivesse. Mas como eu dei uma ordem para que ele morresse, mate ele. Já teria 3 chances só aí de ter sido morto. Entre outras. Mas o Senhor, quando Ele tem um plano nas nossas vidas, não existe nada que impeça esse plano do Senhor. Nada. Não existe nada que impeça que isso aconteça nas nossas vidas. Isso é muito sério. Sabe por quê? Existe uma coisa que pode impedir. Nós mesmos. Mas o Senhor, Ele é soberano. E através do poder dEle, todas as coisas são feitas. E Moisés, este homem forte, este homem que foi achado no Rio Nilo, que foi libertador dos escravos, um homem que falava face a face com Deus, um homem que liderou 40 anos um povo no deserto, um homem que escreveu os livros da lei, que são os Pentateucos. Até então, é o que se diz. Alguns dizem que não, outros dizem que sim, relacionado a Gênesis. Um homem que foi muito usado pelo Senhor. Imagina nós aqui em casa, quando eu estava preparando a ministração, ainda não fiz aula de exegese, de exegese, nada. Então, eu preparo a ministração do jeito que eu aprendi. E aprendi assim, começa a ministrar as pessoas, poucas coisas da sua ministração. E aí você vai observando a reação delas. Se elas vão entendendo, se elas vão participando. E aí eu conversando com o Edson, eu falei assim, amor, presta atenção. Imagina a nossa igreja e o pastor Joaquim. Não é o meu pai agora, tá? Estou falando o pastor Joaquim. Um homem que é bem conhecido, um homem que conhece as palavras, a escritura, sabe muito, tem muito conhecimento. E, de repente, chega o Giovanni, tá, Gi? O meu pai morreu. É o que falou aqui. Depois da morte de Moisés, homem que serviu ao Senhor, Deus falou ao assistente de Moisés, chamado Giovanni. Agora você vai assumir a Batista Ágape, viu? E outra, sabe a viagem do México? Quem vai é você. As pessoas que estão sentadas ficariam, o Giovanni? Não pode ser o pastor Geraldo? Não pode ser o pastor Ney? O Giovanni. O Giovanni era o assistente do Joaquim. Mas o Joaquim tinha muito conhecimento. O Joaquim falava com Deus face a face. O Joaquim foi libertador dos escravos. O Giovanni foi o comandante do exército. O Giovanni, quando Joaquim estava lá em cima falando face a face com Deus, estava junto, contextualizando a história de Moisés e de Josué. Muitas vezes, o Giovanni, no meio dessa situação, se olha e fala, acho que não é para mim, acho que é para o Joaquim. Muitas vezes, nós olhamos para quem nós somos e falamos, acho que não é para mim. Eu acho que é para fulano. Eu acho que é para ciclano. E muitas vezes nós não temos cruzado o nosso Jordão. Josué, ele era filho de Num, da tribo de Efraim. Moisés, ele orou sobre a vida de Josué e impôs honra na vida dele. Também Josué serviu como auxiliar de Moisés. Ele estava quietinho,
A gente ouve pouco falar de Josué próximo a Moisés, mas ele estava ali, observando tudo, e estava como um auxiliar. Josué foi aquele que estava junto de Moisés quando ele recebeu as tábuas das 10 leis, dos 10 mandamentos. Ele também acompanhou Moisés todas as vezes que ele falava que ele ia até o monte para falar com o Senhor. Foi um dos 10 espias em Canaã e foi o sucessor de Moisés. Ele já estava escrevendo a história dele. Nós já estamos escrevendo a nossa história. Muitas vezes desapercebidos, mas nós já estamos escrevendo a nossa história. Às vezes nós vamos ser sucessores de alguém. Eu sou filha do pastor Joaquim, sou a menina, a mais velha. Muitas vezes nós íamos para igrejas e as pessoas falavam assim, viu, Esther? Ah, você é a filha do pastor Geraldo? Então você é a pastorzinha também, né? Eu ficava assim, eu não. Deus me livre, né? Eu falava, eu não quero isso para mim. Ou, ao contrário, eu sou a mais velha e tenho meu irmão. Parece que a pessoa não me via e falava, aqui sim, né, pastor Joaquim, seu filho, esse vai ser o pastor dos bons. Muito, amém. Ele fez aquela carinha assim, ó. É que ele está de máscara, não ouviu o que ele falou. Mas muitas vezes nós temos sido sucessores de alguma coisa e de algumas pessoas. Nós temos hoje o Rick, que está dando aula para as meninas. E eu vejo eles como os nossos sucessores. Talvez aqui, eu não sei. A árvore, quando nós plantamos, quanto tempo ela demora para crescer? Ixi, tem árvores que demoram anos. Talvez nós não vamos ver. Talvez nós temos plantado na vida de pessoas que talvez você não vai ver o resultado. Mas que você não cesse de plantar. Que você não cesse de criar um sucessor para você. Nós estamos falando de Josué, mas também estamos falando de Moisés. Moisés gerou um sucessor. E Josué foi o sucessor de Moisés. A gente vai continuar lendo a história de Josué. Acompanhe junto comigo. Depois da morte de Moisés, homem que servia ao Senhor, Deus falou ao assistente de Moisés, chamado Josué, filho de Num. Agora que o meu servo Moisés está morto, você será o novo líder do povo de Israel. Prepare-se para guiar todo esse povo, que era por volta de 2.000 pessoas, 2 milhões de pessoas, na travessia do Rio Jordão, para entrar na terra que eu estou dando aos israelitas. O que eu prometi a Moisés, repito a você. Todo lugar onde você pisar, eu darei aos descendentes de Israel. Seu território se estenderá desde o deserto ao sul até as montanhas do Líbano, ao norte, desde o mar Mediterrâneo, ao oeste, até o rio Eufrates, a leste, incluindo ainda toda a terra dos heteus. Ninguém será capaz de impedir a sua marcha enquanto você viver, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o abandonarei, nem deixarei de ajudar você. Seja forte e corajoso. Você terá sucesso como líder do meu povo e vai conquistar a terra que prometi aos seus antepassados. É importante que você seja forte e valente e que tenha o cuidado de obedecer todas as leis que Moisés ordenou. Se você quer ter sucesso em tudo que você vai fazer, seja obediente a todos os pontos da lei que o meu servo Moisés passou para você, sem se desviar para a direita e nem para a esquerda.
Não se canse de lembrar ao povo as leis deste livro, e você mesmo trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites, para ter certeza de que está sendo obediente em tudo o que nele está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. Digo e repito, seja forte e corajoso. Não desanime, não fique com medo. Lembre-se do Senhor. Ele diz: o Senhor, o seu Deus, estará com você, esteja aonde você estiver. É muito bom ouvir isso da palavra do Senhor. É tão gostoso saber que existe alguém cuidando de nós. De fato, existe alguém que cuida de nós, Li. E este alguém é todo poderoso. Todo o poder está nas mãos dele. E como é bom a gente ouvir assim, ó, ele falando para a gente, ser forte e corajoso. Onde você colocar a planta dos seus pés, ali, só que isso ele está dizendo para este povo. Mas ele diz para nós também. Ele diz para você hoje, para que você seja forte e corajoso. E para que você tenha sucesso, não sei como está a sua tradução, que a minha tradução é atualizadíssima. Mas para que você também tenha sucesso, obedeça. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Nós cantamos aqui, muralhas não vão me parar. Sou livre para o adorar. Será que você é livre para adorar ao Senhor? Será que não existe nada que te impeça de adorar ao Senhor? Ou, vamos mudar agora, nada que te impeça de prosseguir? Será que não existe um rio no qual você precisa atravessar? Eu já contei, eu tinha medo de escada, ainda tenho. Mas, às vezes, eu tenho que subir numa escada. Às vezes, eu tenho que atravessar o meu Jordão. Com medo, errado, né? Mas eu subo a escada, confiante de que a escada não vai quebrar, pedindo a Deus ajuda, e Ele falando para mim, vai que eu estou aqui, e eu subo. Para você pode não ser nada. Mas vamos falar outra coisa? Quantos sonhos e planos têm nos impedido de prosseguir? Eu já contei também. Desde que eu casei, eu sempre sonhei em ter filhos. E nas grandes vezes em que eu engravidei, seja psicologicamente ou fisicamente, uma vez eu tive um aborto. E o médico pediu para que eu tirasse o meu útero, porque não ia dar certo. E eu não tirei. E hoje, quando eu estava estudando, nessa semana, Deus falou comigo, falou assim, sabe o sonho? Este sonho poderia ter te impedido. Como será que se eu não tivesse tido filhos, como que eu ficaria? Talvez eu seria frustrada. Mas o Senhor me deu vitória. Às vezes, Ele pode não te conceder algo que você quer. Mas como você é? Diante do rio, diante de um Jordão que tem na sua frente. Será que são fáceis as suas lutas? Será que são fáceis o seu Jordão a ser atravessado? Talvez eu vou lá, eu vendo a sua dificuldade, atravesso a nado. Talvez você fique paralisado. Mas hoje o Senhor nos convida a atravessar o Jordão, mesmo com medo, mesmo tendo dificuldade, mesmo não conseguindo. Sabe por quê? 3 vezes aqui, ele diz para Josué, Josué, ser forte e corajoso. E ele diz para você, filho, seja forte e corajoso. Se existe algum propósito de Deus, entenda, para isso, seja forte e corajoso, que eu te ajudarei. Às vezes, Ele não te ajuda nesta palavra que nós estamos falando, porque não é da vontade dEle. Se Ele não está te ajudando, ou talvez porque você precisa esperar, ou porque não é a vontade dEle para a sua vida.
A vontade dele nas nossas vidas sempre é, não é às vezes. Ele não é um Deus que muda de opinião. Ele é o mesmo Deus. Se ele falar é, é. Se ele falar não é, não é. A vontade do Senhor sempre é boa, perfeita e agradável. Josué foi chamado com uma missão. É o que nós lemos aqui. Agora meu servo Moisés está morto e você será o líder do povo. Ele foi chamado para ser líder do povo na travessia do Rio Jordão. Ele não foi chamado para construir tendas naquele lugar. Ele não foi chamado pelo Senhor para curar os feridos naquele lugar, qualquer outra coisa. Ele foi chamado para a travessia do povo. Para que você foi chamado? Você sabe para que você foi chamado? Lembra, nós estamos escrevendo uma história. Qual é a sua história? Eu quero saber. Para que você foi chamado? Sabia ali que Deus não te chamou para ficar sentadinho no banco? No banco não, na cadeira, né? Nem banco a gente tem. Deus não te chamou para ficar sentadinha aí, Ruth, Cida, Sara, Juliana, Aline. Deus não nos chamou para ficar aqui para cultuar somente a Ele. Quando nós estamos aqui, o culto é para Ele. Nós fazemos o nosso culto para Ele. Mas fora daqui, e a todo tempo, Ele nos chamou para algo. Fora ser discípulos dEle e ir pregar o Evangelho a toda criatura, Ele derramou sobre nós dons e talentos. Nós fomos tão presenteados por Ele. Como um pai amoroso e bondoso que Ele é, Ele olha para você e fala assim, filha, qual é o seu nome? Paloma. Paloma, eu sei o que é melhor para você. Ó, vou te dar esse presente. Usa para levar este povo para atravessar o Rio Jordão. Ele, quando nos chama, Ele nos chama com um propósito. Eu não nasci sem ter um propósito. Eu não nasci por um acaso, sabe? Ninguém nasceu por um acaso. Ah, mas minha mãe me abortou, era para ter me abortado. Mentira do inimigo. Porque antes mesmo que eu tivesse sido formado, tu já me conhecias. Então, nós temos um propósito. Josué, ele tinha um propósito. Qual tem sido o seu propósito? Você foi chamado para quê? Quem você é? Jonas, ele foi chamado também. Jonas foi chamado para ir lá, para onde? Nínive. E o que estava acontecendo em Nínive? Uma festa, né, pastor? Ah, vou para Nínive. México. México, eu fico imaginando, quando o meu pai fala assim, né, agora como filha, falando que lá tem muito problema com a questão dos índios. Isso, né? Eu fico imaginando ele chegando e o índio com a flecha já, sabe? Eu falo, Senhor, meu pai, o que é que aconteceu com Jonas? Ele foi chamado para Nínive por quê? Deus queria destruir aquele lugar, certo? Porque estava tudo bem, né? Não estava tudo bem. E ele fez o quê? Falou, eu? Entrar no meio desse tiroteio? Não tem nada a ver com isso. Eu? Me envolver com isso? Não preciso. Eu vou ser missionário, viu, pastor? Pode ser aonde? Deixa eu ver. Não que o Mickey não precise ser evangelizado, né? O Mickey não precisa, mas a pessoa que está ali dentro do Mickey... Mas eu quero ser lá no Canadá, quero ser lá na, né, África. Mas, nunca. Síria? Nunca. Eu sempre falei para o meu esposo, né? Falei assim, o meu sonho, não sei se é o sonho de Deus, mas e se Deus me permite ir, mas seria ir para a Síria para cuidar das crianças órfãos. Faz uma pesquisa e vê quantas crianças estão lá e não tem ninguém. Eu fiz uma vez, num culto missionário, uma pesquisa, e eu falei sobre a Síria. As crianças ficam andando na rua, porque não tem uma casa para ficar. E o país não está se importando com isso.
O país não se importa se a criança está ali no meio e não tem uma família. Se eles próprios mataram os pais deles. Isso que talvez não descobriu quem era a criança, porque se fosse filho de crente, já tinha morto. Já estaria morto. E nós? Será que nós temos nos envolvido com as coisas de Deus, de fato, ou nós temos sido crentes somente de domingo? Somente do que me convém, do que é bom para mim, ou quando eu preciso? Eu falo que nós fazemos muito pouco. Eu faço muito pouco. Lá no seminário, a gente aprendeu um pouco sobre os mártires. E lá, eu não vou lembrar o nome agora da mulher. Não sei se é Felicidade de... Não vou lembrar o nome dela. Ela, com 7 filhos, foi assassinada, degolada. Eles degolaram um filho, e no quadro tem ela, uma cabeça do filho e os outros filhos agarrados na perna dela. E eu falei, eu como mãe, a primeira coisa que eu ouvi, quando eu ouvi, eu falei assim, posso fazer uma pergunta? Falei, mas eu acho que eu iria negar Jesus, porque... Falei, eu não ia conseguir ver os meus filhos sendo degolados e os outros implorando ali, sem falar nada. Mas quando eles se encostaram na mãe, nós que somos mães, é como se fosse assim, mãe, me protege. Mas eles não falaram nada, porque eles sabiam que era o propósito do Senhor. E ela viu 7 filhos dela sendo degolados e ela foi degolada. Como uma outra mulher, que eu não me recordo como foi. Lembra que ele falou? Ela foi queimada, ainda sentou no banco quente, foi degolada. Tudo que tinha para acontecer com a mulher aconteceu. 2 mulheres importantíssimas na história do cristianismo. Eu olho para mim, acabei de falar. Teria coragem, mãe? Chegar assim, ó, eu sou a mais velha, né? Sempre sofro. Falar, vamos lá, o mais velho primeiro. Aí eu já tinha ido embora. Aí Israel chega perto dela, junto com a Larissa e Giovana. Falei, e aí, vai negar Jesus? Vai negar Deus? Vai negar o Espírito Santo? Ah, então, vou negar. Toma, Israel, segundo. Aí chega a Larissa, mãe, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Será que nós teríamos coragem? Não precisa de muito. Eu já falei, será que aquela pessoa que muitas das vezes chega perto da gente no ponto, no ônibus, no banco... Nossa, hoje está frio, né? Será que você consegue puxar um assunto ali e falar de Jesus para ela? Não precisa ir longe. Será que na sua família você tem falado de Jesus para essas pessoas? Ou será que você tem feito como Jonas? Deixa que alguém fala. Ah, não, minha avó assiste todo domingo lá o RR, o Valdomiro, lá, todo domingo ela assiste, ela não precisa ouvir. Ela precisa ouvir a verdade. E a verdade, às vezes, vai vir da sua boca. O Senhor mandou que ele fosse àquele lugar, para que não houvesse destruição de uma nação, daquele povo. E ele decidiu fugir. Josué não decidiu fugir. Josué, ele olhou para o povo e falou, agora é comigo. Agora, nós vamos atravessar o Jordão. Nesta noite, que você não seja como Jonas. Depois de tudo, Jonas ele foi para Nínive. Mas primeiro ele teve que sofrer para ser obediente. Que você não precise sofrer para ser obediente. Porque assim como Deus disse para Josué, seja forte e corajoso, ele diz para nós. Quando nós estivermos na vontade do Senhor, no centro da vontade do Senhor, ele é conosco, ele é com você. E o que será que tem impedido você de atravessar este rio? Ali naquela época eram muitas pessoas, crianças, idosos, bagagens, animais. E Josué olhou para o rio. Deus não falou para ele, ó, eu vou providenciar uma ponte, aqui vocês vão atravessar. Não falou assim, ó, vai ter um catamarã aí para vocês e vocês vão atravessar. Ele só falou assim, vá agora mesmo. Vá.
Então, se você precisa atravessar o rio, primeira coisa, vá. Tenha na sua mente que é preciso uma ação. Ação não é só mentalizar algo e falar, tá bom. Não, ação é você levantar e ir. Ir e acontecer. Não é só ir e ficar, será que eu vou? Será que eu não vou? Aí eu vou, vai. Eu vou porque eu ouvi que se eu não for, vai ser pior para mim. Quando Deus te chama para fazer algo, levante-se e vá. E não tenha medo. Por 3 vezes, Deus falou para Josué, seja forte e corajoso, não desanime. Ah, mas Sheila, você não sabe o que está passando. Você não sabe o que está acontecendo comigo. Você não está na minha casa. Você não sabe as lutas que eu tenho vivido. Você contou dessas 2 mulheres aí, mas naquela época era normal, né? Eles matavam os cristãos lá, no meio lá, jogavam, os leões iam lá, comia eles, estava tudo bem. E a igreja crescia. Misteriosamente. Misteriosamente. Parece que cada cristão morto vinha uns 500 mil, só para falar assim, o Deus que é todo-poderoso, a quem vocês tentam matar. Cada vez que mata um cristão, cada vez que tenta silenciar um cristão, cada vez que tenta amedrontar um cristão, ele é todo-poderoso. Abra sua Bíblia lá em Hebreus. Não, perdão, 2 Coríntios. Segunda Coríntios 4. Por que será que você ainda não cruzou o seu Jordão? Por que será que você ainda não colocou a mão no arado? Essa é fácil de responder, porque na Bíblia fala que ai daquele. Será que é isso? Por que será que você ainda não fez aquilo que Deus mandou você fazer? Por que será que você ainda não começou aquilo que você tem planejado? Por que será que você não tem tido a ação que é necessária ter? Porque você tem tido medo? Porque você não tem tido resposta? Por que será? Hebreus 4, 17 e 18 diz assim: este nosso sofrimento e aflição, leve e momentânea, não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós, para todos sempre. Saiba de uma coisa, tudo o que você tem passado aqui não é importante. Não vale a pena. Sabe por que as nossas preocupações, né, Rick? Tem que ser com a nossa moradia eterna. Aqui não é eterno. Aqui nós vamos morrer. Eu posso estar falando aqui e morrer agora. Aqui não é eterno. Os nossos olhos, as nossas preocupações têm que ser, de fato, com aquilo que é eterno. Porque a nossa leve e momentânea passagem aqui, a nossa leve e momentânea, tempo de angústia aqui, nossa leve e momentânea, tempo de preocupações, de dívidas, de qualquer coisa, de doença, de qualquer coisa, não pode ser substituída com a eternidade que Ele tem preparado para mim e para você. Não se preocupe com as coisas que são daqui, coisas que você pode pegar. Tudo que você pode pegar, não se preocupe com isso. Se preocupe com as coisas que você não pode pegar. Se preocupe com a sua intimidade com Deus. Se preocupe com a sua fé. Se preocupe com as vidas que precisam ser alcançadas através de você. Sabia disso? Eu sempre falo, existem vidas que estão esperando por você. Outra pessoa pode falar, mas eles estão esperando por você. Nós temos 3 pastores aqui. Quem sou eu para estar com esse microfone na mão? Ousada, né?
Fala, ô, menina usada. Mas eu sei quem eu sou. E eu não me importo em não estar fazendo coisas que são terrenas. Eu me importo em não estar fazendo coisas que são de Deus. Se eu não estiver fazendo a vontade de Deus para a minha vida, eu tenho que me importar. Eu preciso me preocupar. Se Deus ele falar para mim, vai para Nínive e eu não for, eu tenho que me preocupar. Se Deus falar exatamente assim para mim, agora você vai conduzir um povo para atravessar o rio, e eu olhar para o rio e ver, não tem o que eu fazer, eu tenho que saber que existe um Deus que prometeu, e Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Não é só uma vírgula, não é só um pedaço, é tudo. Se Ele te prometeu algo, Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Não sou eu, não é esta igreja, não é qualquer pessoa, é Ele. Se Ele prometeu, e se você está no centro da vontade de Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Eu posso ser infiel. Eu posso te falar algo e não cumprir. Mas Ele, se Ele falou, Ele vai cumprir. Pode demorar o tempo que for, como uma árvore. Quando estiver demorando muito, você lembra da árvore. Você não joga lá a semente e logo sai a árvore. O Senhor, Ele não está preso a um tempo. Ele está preso a você. Nesta questão, Ele sabe o que é melhor para você. Talvez se fosse para te dar agora, você não ia saber administrar. Então, existe um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo é agora. O tempo para você atravessar o Jordão é agora. Ele não fez com que eu estivesse lendo, estudando, ouvindo, me preparando, estando com meu coração sedento por Ele, para que não te falasse, olha, o tempo é agora. Não espere mais. Não espere mais para você atravessar o Jordão. O seu tempo é agora. Se você estiver diante da vontade do Senhor, o seu tempo é agora. Seja forte e corajoso e vá. Mesmo não tendo nada, vá. Vá, sabe com o quê? Com a fé. Não espere nada. Vá trabalhando com a fé. Vá produzindo fé. E vá gerando fé. Quantas pessoas entraram naquela terra que foi prometida para eles? Quantas? De 2.000 pessoas, quantas? Por quê? Porque eles não tiveram fé. E sabe o que acontece? Sabe por que ele escreveu assim, ó, seja forte e corajoso, tenha bom ânimo, porque a falta de ânimo nos contagia. Já chegou perto de uma pessoa e a pessoa, ó céu, ó lua, ó terra, ó não sei o quê, ó. Aí de novo, outro dia, ó. No outro dia, ó. Aí você sai dessa pessoa, você tá para outra. Ó céu, ó terra, ó dia, ó. Aí quando você percebe, você tem gerado pessoas assim. Você tem gerado pessoas que só se encontram para reclamar. Você tem gerado amizades que só veem desgraça. Todas as vezes que se reúnem, não há nada de bom. Todas as vezes que se reúnem, sai de lá e não fez uma oração na casa daquela pessoa. Tudo crente, hein? Chegou a pizza, vamos. Nem para comer tem orado. Não tem produzido nada. Não tem gerado nada. O Senhor, Ele quer mudar as nossas vidas. Ele quer gerar em nós fé. Mesmo olhando para o Jordão e não sabendo como atravessar, que você tenha fé. A fé é o início de tudo. Tudo que você for fazer, ore com fé. Faça com fé. Tudo. O Rick está fazendo um curso. Pensou, Rick? Você, não estou fazendo. Se der certo, bem. Se não der, amém. Não. Na nossa reunião, você falou o quê? Já estou tendo planos para o meu futuro. Por quê? Porque você tem fé que aquilo que você está fazendo foi Deus quem te deu. Não é por um acaso.
Entenda algo, se eu puder colocar algo no seu coração nesta noite. Nada, não existe essa palavra no vocabulário do cristão, por acaso. Essa palavra tem que ser extinta do nosso vocabulário. Porque se nós estamos no centro da vontade do Senhor, que eu creio que nós devemos estar e estamos, nada é por acaso. Nós somos guiados por Ele. Nós somos dirigidos por Ele, direcionados por Ele. Nós somos e temos que ser, todas as vezes. Se você vai comprar um carro, não faça sem ter a direção do Senhor. Se você vai comprar uma meia, não faça sem a direção do Senhor. Ah, mas é uma meia. Não faça, se não for da direção do Senhor. Nós tivemos a reunião, o pastor Ney falou para nós, eu orei e eu não ouvi resposta, não foi, pastor? Tomou alguma decisão de mudança? Não faça. Se não for da direção do Senhor, não faça. Não faça. Sabe por quê? É cilada. É cilada, Bino. É cilada. Não faça. Ai, eu vou escondido de Deus aqui, sabe? Ai, eu vou pegar esse troquinho da feira. Meu marido me deu 20, sobrou 5, que eu consegui economizar bastante. Eu vou deixar guardado aqui, ninguém vai ver. Deus está vendo, viu? Caixa 2, não vai dar certo. Deus está vendo todas as coisas. Às vezes nós falamos e achamos e queremos pensar que Deus não está vendo as coisas. Sabe? Aquilo que é bom para mim, Deus não está vendo. Aquilo que é bom para mim, Deus está vendo. Mas aquilo que não é bom para você é onde Deus está te cutucando e falando, ei, filho, não vai aí. Não tenha medo. Não desanime. Cida, se a resposta for a que você não está esperando, não desanime. Não tenha medo. Sabe por quê? Seja forte e corajosa. Se for daquilo que o Senhor tem para você, não importa qual é a resposta. Nós estamos com um processo, aguardando um resultado, certo? Se o resultado não for aquilo que eu espero, aquilo que eu acho que vai sanar todos os meus problemas financeiros, eu preciso ter fé e saber que Deus ele não age no natural. Aquilo que eu posso pegar, é muito fácil eu ganhar um processo e falar, ai, glória a Deus, agora eu vou lá e pago tudo. Mas é tão satisfatório saber que Deus tem cuidado de mim todos os dias. Mesmo no impossível, mesmo sem ver o recurso, mesmo sem ter o recurso, o Senhor tem cuidado de mim todos os dias. É muito fácil quando nós temos e falamos. Mas quando nós não temos, mas sabemos que nós temos um Deus que é todo-poderoso, é muito melhor. Não existe nada, nada e ninguém que vai tirar essa sensação, esse prazer em servir um Deus que é todo-poderoso. Um Deus que tirou um povo da escravidão. Um Deus que conduziu eles 40 anos num deserto e que falou, eu tenho uma terra para vocês. Eu tenho uma terra para vocês. Vocês estão caminhando no deserto. Mas eu tenho uma terra para vocês. Essa leve e momentânea aflição, tribulação, doença, qualquer coisa que você está passando, não é nada comparado àquilo que eu tenho para você. É isso que Deus fala para você nesta noite. Não existe nada, nada que seja comparada com a glória do Pai. Nada. Eles estavam ali. Moisés, antes de morrer, Deus fez com que ele fosse lá e olhasse a terra. Imagina a sensação dele de falar, fiz tudo isso e não vou entrar na terra. Sabe por quê? Porque ele foi desobediente. Deus falou para ele, bate uma vez aí na pedra e vai sair a água. E ele, acho que falou, toda vez, né? Não parece, gente. Toda vez, eu não tenho nada, todo mundo tem tudo. Por que que o ímpio é mais prudente? Por que, né? Ele foi lá e bateu 2 vezes. Acho que Deus falou,
Apareceu! Falou assim, ó, porque você me desobedeceu, você não vai entrar nessa terra. Jonas desobedeceu. Moisés desobedeceu. O preço da nossa desobediência. Deus, Ele nos perdoa. Ele é misericordioso e nos perdoa. Mas aquilo que nós fazemos, nós vamos pagar. Existe uma consequência. Então, que a nossa consequência seja em obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor mesmo sem ver, crer. É melhor. É melhor. E existem tantos exemplos na Bíblia que nos demonstram isso. Que é melhor a gente olhar para o rio e atravessar com aquele povo reclamando, com aquele povo duvidando. Imagine Moisés, tantas coisas que Deus fez na vida dele, através dele, com aquele povo. Como que você pode imaginar que esse povo ainda está duvidando desse Deus? Ah, são tão diferentes de nós, né? Nós somos iguais. Nós somos iguais. É por isso que Ele nos deixou aqui a Bíblia. O nosso manual. A nossa instrução. Não sabe para onde vai? Ó, Bíblia. Não sabe o que fazer? Bíblia. Porque nós somos iguais. Nós pecamos e erramos iguais. E vamos cometer erros iguais. Porque nós somos humanos. Desde sempre nós cometemos erros, mas nós temos a oportunidade de arrumar os nossos erros e crer e ter fé e olhar para os nossos Jordão e falar, eu vou atravessar esse Jordão, porque eu creio. Se Deus me prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Há promessas para nós. No acampamento, eu sempre amo ministrar sobre sonhos, porque eu sou uma pessoa que eu viajo, eu falo, sabe? Não é nem que eu sonho, eu já viajo. Meu esposo, ele é muito pé no chão. Enquanto eu já estou indo, ele está pensando se é para a gente ir ou não. E eu falo assim, Deus, mano, se eu estou ali, entendendo que é da tua vontade, eu quero sonhar, eu quero acreditar, eu quero ir. Mesmo que eu dê um passo com medo, porque Deus sabia que iria ter medo, que Ele falou, não tenha medo. O medo é normal. Você se sentir com medo é normal, mas Ele diz para você, aonde você for, eu estou contigo. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Nunca, nunca não é um momento, é sempre. As pessoas podem te deixar durante um tempo, ou para sempre. Elas podem estar com você durante um tempo, ou para sempre. Quantas amizades eu tive na escola? Melhores amigas. Hoje, se eu falo com 2, é muito. Naquele momento que nós estávamos vivendo ali, era um encarne. Quantas pessoas iam lá em casa? Muitas. Quantas amigas você leva na sua casa? Muitas. Mas pode ser que vai chegar um dia que não vai ter ninguém. Um dia que você vai ter que lutar sozinha ou sozinha. Mas não se esqueça que existe um Deus que diz para você, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Mesmo quando você estiver só, ou achar que está só, porque nós não andamos sozinhos. Nós nunca mais andaremos sozinhos, desde que o Espírito Santo foi deixado para nós, desde que Ele mora dentro de nós. Você nunca mais andou sozinho. Quando você vai fazer algo e aquilo te incomoda para você não fazer, não é a sua consciência, é o Espírito Santo. Quando eu dando aula para os juniores, e nós estamos falando sobre a Bíblia, e eu falei, a Bíblia ela é a maior expressão de Deus nas nossas vidas, mas é a maior comprovação histórica
de que existiu um Deus, de que existe um Deus e de que sempre existirá um Deus. Sempre. E isso a gente está falando historicamente. Historicamente, ninguém vai discutir. Existiu provas históricas que existiram coisas, que comprovam palavras escritas na Bíblia. Mas nós que somos crentes, que temos o Espírito Santo em nós sentimos o poder dele. Nós sabemos o que nós devemos fazer, porque ele é com nós. Ele é com você. Ele sempre vai estar com você. Independente do Jordão que você tem que atravessar. Independente do Mar Vermelho, que às vezes você vai ter que abrir para poder atravessar. E não importa com que você vai abrir. Se ele falar para você, vá, tome uma ação. Mas vá com fé. Vá com fé, porque se ele prometeu, ele vai cumprir. Moisés estava morto, mas Deus, ele não está morto. Deus nunca vai estar morto. Nunca. As pessoas podem morrer, né? Quantos deuses, Pai, foram feitos aí, criados, já morreram. Tanto faz. O nosso Deus, ele não está morto. Às vezes nós colocamos a nossa fé em pessoas, a nossa confiança em coisas. E às vezes isso não vai dar certo. Mas se apegue a Deus, porque Moisés estava morto. O povo poderia falar assim, e agora? Deus prometeu, mas o nosso líder está morto. Nosso libertador está morto. E agora? Será que o Giovanni vai ter condições de levar a gente? Giovanni é bom de guerra. Mas será que o poder de Deus vai estar nele? Porque agora a gente tem um rio aí na frente, ó. E o rio estava cheio. Não estava na maré baixa. E agora? Será que vai dar certo? Essa é a pergunta que eu vou deixar para você. Sabe aquele sonho que você tem enterrado aí, aquele plano, aquele ministério? Nós fizemos uma enquete. Você gostaria de trabalhar com o que na igreja? Depois eu vou perguntar aí para os administradores o que colocaram. Por que você não está trabalhando? Por quê? O que tem acontecido? Será que você não vai conseguir? Imagina o povo atrás resmungando. Imagina. E Josué, com sabedoria, falou, nós vamos orar. E agora a gente vai saber quem é o nosso Deus. Vamos ler. Josué. A vitória, ela vem de Deus, mas nós somos aqueles que temos que fazer. Você precisa ter uma ação. Deus já falou, atravesse agora o Rio Jordão. Faça, tenha uma ação. Vá com fé e vai. Pega a sua fé e vai. Ore durante o seu caminho. Vá agora. Fala assim, não te mandei eu? Se ele falou, não te mandei eu, Juliana. Não te mandei eu. Não te mandei eu? Tem dúvidas de quem está te direcionando? Você tem dúvidas de quem você está ouvindo? A minha mãe brinca que quando tem alguma... Brinca não, né, mãe? É sério. Que ela não é mulher de brincadeira. Mas ela fala, você tem escutado a voz de quem? Você sabe a voz que você tem escutado de quem é? Se ele falou, vá agora. Vá agora, não tenha medo. Eu sou contigo. Lá no 1:8, nós vamos falar assim, ó, 3 princípios e um resultado. Se você fizer esta regrinha aí, ó, vai ser sucesso. Tá com medo? Eu vou te dar uma fórmula mágica, tá? Que já foi dada há muito tempo, ó. Eu vou revelar aqui algo, tá bom? Para os irmãos, a irmãzinha da revelação chegou hoje aqui, glória a Deus. Eu vou falar algo que talvez você nunca tenha escutado, tá? Uma fórmula mágica para você.
Versículo 8. Quando Josué, Deus está falando ali com ele, Deus direciona ele. E ele foi obediente. E falou assim, para ele meditar, certo? O que é meditar? Ficar lá na praia, fazer assim, com a mãozinha assim. É isso, meditar? O que é meditar para nós? Principalmente, o que é meditar? Orar, ler, é o quê? O que é meditar? Fala, gente. Refletir. Sabia que o nosso culto, ele tem que ser um culto racional? Sabe o que é racional? Você tem que entender o que está acontecendo no culto. Se você não está entendendo, está errado. Peça para que o Senhor abra os teus olhos, os teus ouvidos. Peça esclarecimento a Deus. O seu culto precisa ser entendido. Você precisa entender. Quando fala assim, meditar, você precisa entender. Entenda o que Deus está falando com você. Entenda o que Ele quer de você. Josué entendeu. Hoje você pode entender o que Deus quer de você. Hoje, não porque sou eu que estou falando, mas porque na Bíblia está escrito isso. Lá no versículo 8, diz assim: meditar, quando? Lá no B, diz todos os dias e todas as noites. Todos os dias e todas as noites. Ou dia e noite. Quando você tem que buscar o Senhor? Quando? Todos os dias, todas as noites. Fazendo o quê? Como que eu vou fazer isso? Lá no 7. É importante que você seja forte e valente, que tenha o cuidado de obedecer todas as leis que Moisés ordenou. Se você quer ter sucesso em tudo que você vai fazer, seja obediente a todos os pontos da lei que o meu servo Moisés passou a você. Sem? O que está escrito aí no de vocês? Sem? O meu está escrito, sem se desviar. Está escrito o que no seu? Sem o quê? Sem se desviar. Eu preciso meditar de dia e de noite, sem se desviar, com foco, sabendo para o que eu estou fazendo isso, o porquê eu estou fazendo isso. Qual é o propósito? Qual é o propósito de você meditar dia e noite? Para alcançar sabedoria? Nunca. Para conhecer mais de Deus. Quanto mais nós lemos, quanto mais eu leio, mais eu percebo que eu não sei de nada. Que eu não sou ninguém. Que eu não consigo fazer nada sem Ele. Nada. Quanto mais eu leio. E olha que não é nova essa Bíblia aqui, não. Não foi escrita agora. Quantas pessoas já leram este livro e a vida delas foram mudadas? O futuro de uma nação foi mudada. De uma família, de uma empresa, de uma pessoa. Quantas pessoas? Muitas pessoas. O Evangelho chegou até nós porque muitas pessoas não se desviaram, meditaram de dia e de noite. Tinham um propósito. E de que forma? Sem cessar. Está doendo? Sem cessar. Continue orando. Eu sou uma pessoa muito dura, até comigo. E quando eu percebo que está vindo uma adversidade, é sem cessar. Parece que eu visto a roupa do exército e vou marchar. Quanto mais exprimida eu fico, parece que mais o Senhor me fortalece. Sabe aquele versículo que diz assim, ai, meu Deus. Quando estou fraco, como que é esse versículo?
Aí é que eu sou forte. Tem mais alguma coisa? Onde está escrito esse, pastor, para a gente ler direitinho? Onde está escrito esse? Vai, agora eu peguei vocês. Joga aí no Google. Cadê os juniores para me ajudar? Vamos ler. 2 Coríntios 12, 10. Obrigada. Eu precisava ouvir isso hoje. Já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, não é para o nosso bem. Não é para a sua satisfação. Não é para o seu desejo. Não é para a sua vontade. Para o bem de Cristo, alegre-me na fraqueza, nos insultos, nas durezas, nas perseguições, nas dificuldades, porque quando estou não significa sou. Estou é um tempo. Quando estou fraco, então eu sou forte. Aqui não tem ao contrário. Quando estou forte, aí é que eu sou fraco. Olha que Deus maravilhoso. Deus, Ele quer nos usar na fraqueza. Deus, Ele quer nos fortalecer quando você achar que você não é nada. Quando você não vê saída. Quando você não tiver direção. Quando você estiver com medo. É quando Deus quer te usar. É quando Deus quer falar com você. Talvez porque o nosso coração é duro. E quando está tudo bem na nossa vida, às vezes a gente deixa Ele de lado. Quando a gente se acha autossuficiente, a gente não precisa de Deus. Mas quando nós somos fracos, não existe o ao contrário aqui. Quando você estiver fraco, existe um Deus que te faz ser forte. Existe um Deus que fala assim para você: seja forte e corajoso. Não desanime. Não desanime. Não desanime, porque eu sou contigo. Eu vou juntar os versículos. Eu nunca te deixarei. Eu nunca te abandonarei. Eu nunca vou tampar os meus ouvidos para você. Eu nunca vou fechar os meus olhos para você. Eu nunca vou dizer, vai lá, depois você me fala. Ele estaria conosco. Não é isso que fala? Ele está conosco todos os dias, até que Ele venha. Até que Ele venha, Ele é contigo. Ele é comigo. E quando eu sou fraca, aí é que Ele me faz forte. Quando eu preciso dEle. É quando eu vejo ali o Jordão, que eu não tenho mais dúvida de que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Para encerrar, vamos lá para Josué. Esse povo, junto com Josué, atravessou o rio. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Josué 3. Presta atenção, que Deus falou para este povo. Depois, na sua casa, você leia o 3 todo. Está contando a história do povo quando eles vão atravessar o rio. Quero que você leia.
Tire um tempo e leia, para você entender o que Deus faz nas nossas vidas e o que Ele fez na vida desse povo. No 9 diz assim: depois Josué convocou o povo e disse: venham todos ouvir o que o Senhor, o seu Deus, diz. Hoje vocês vão ver que Deus vivo está no meio de nós, e que Ele vai expulsar diante de vocês todos os povos que estão morando nessa terra: os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgaceus, os amorreus, os jebuseus. Vejam a arca da aliança do Deus vivo, o Senhor de toda a terra, vai atravessar o rio à frente de vocês. Escolham agora 12 homens, um de cada tribo, para uma tarefa especial. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor de toda a terra puserem os pés na água que vem de cima, ela vai parar de correr e ficarão represas ali. Quando o povo desarmar as tendas para partir, os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram diante do povo. Estava na época da colheita, e neste período o rio Jordão transbordava em ambas as margens. Quando os sacerdotes molharam os pés no rio Jordão, as águas que vinham do lado de cima pararam de repente. Pararam de repente. O Deus que faz o impossível. Alguém já colocou a mão lá no meio, lá na praia, lá em Mongaguá, colocou a mão e falou: ei, para agora. Alguém já fez isso? Pararam de repente. As águas que vinham do lado de cima pararam de repente e formaram-se uma muralha, desde o lugar em que está situada a cidade de Ada, perto de Zaratã, e as águas que corriam para o mar salgado escorreram completamente. Então, o povo atravessou o rio num lugar que dava de frente para a cidade de Jericó. Mas os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do rio Jordão. E não ficou ninguém para fora. E todo o povo de Israel passou por eles e atravessou o rio sem molhar os pés. Sem molhar os pés. Sem nenhum dano. Você vai passar sem nenhum dano. Você vai atravessar o Jordão sem nenhum dano. Sem molhar os pés. Que Deus te abençoe. E que você tome uma atitude hoje. Não espere amanhã, não. Hoje. Na nossa igreja nós temos 3 pastores. E eu posso te garantir, eles vão ser os seus maiores incentivadores. Eles vão ser os seus maiores apoiadores. Te garanto nisso. E existe um Deus que, se Ele falou para você, atravesse este rio, porque eu sou contigo, vá e não tenha medo. Seja forte e corajoso e não desanime. Amém? Deus te abençoe. A gente quer orar? Eu não sei qual é a tua situação neste momento, mas eu sei que esse Deus pode todas as coisas. Esse Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele continua sendo o mesmo. Assim como Ele foi com Josué, como foi com Moisés, como foi com Abraão, Ele é com você também. Ele não abandona você nunca. Nós é que abandonamos Deus. Mas o nosso Deus não nos abandona nunca. Talvez você esteja aqui e está aí desanimado, está aí abatido, está aí desesperançado. Eu quero comunicar fé ao teu coração, eu quero comunicar esperança, quero comunicar a alegria de Deus sobre a tua vida. Se você quer receber essa oração, pastor,
Eu preciso dessa oração. Fique em pé. Eu quero orar por você. Onde você está? Se você precisa de ânimo de Deus sobre a tua vida, se você precisa de fé no seu coração, agora é a hora. Fique em pé, não sinta vergonha não. Eu creio que Deus pode fazer isso, tá bom? A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu sou. E Elias orou e Deus ouviu a oração de Elias, como eu creio que Ele vai ouvir a minha oração e vai abençoar a tua vida. Vai comunicar fé ao teu coração nesta noite. Você crê? Ó Paizinho, nós estamos aqui, Senhor, e como nós somos fracos, como somos falhos, Senhor, como vacilamos muitas vezes na fé, como muitas vezes não acreditamos que o Senhor vai trazer uma solução para este problema que nós estamos enfrentando. Eu sei, Senhor, que isso é o inimigo que vem, que diante, Senhor, de todas essas situações adversas que nós enfrentamos, o inimigo, Senhor, muitas vezes coloca no nosso coração a dúvida, a incerteza, coloca no nosso coração que nós não vamos conseguir, mas nós queremos declarar, Senhor, porque o apóstolo Paulo era um homem também sujeito às mesmas paixões que eu sou. O apóstolo Paulo tinha, Senhor, um espinho na carne, como, Senhor, cada um de nós aqui temos também um espinho na carne. E ele orou ao Senhor e o Senhor disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Parece uma resposta dura da parte de Deus para o apóstolo Paulo, para mim, para nós aqui esta noite, Senhor. Mas esta palavra quer dizer que Deus está conosco, que a tua graça está sobre nós, que, ó Deus, nós podemos suportar toda esta tribulação, toda esta angústia, Senhor. Nós vamos vencê-la, nós vamos passar por ela, nós vamos, ó Deus, na autoridade, no nome de Jesus, ser, Senhor, fortalecidos pela tua graça. Vem sobre nós com esta graça maravilhosa sobre as nossas vidas, Senhor. Nós queremos, ó Deus, ser cheios de fé nesta noite. Ó Espírito Santo, inunda cada coração com fé, com esperança, com alegria. Pai, que caia por terra todo medo, toda incerteza, que caia por terra hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, sabemos que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e reconhecemos a nossa fragilidade nesta noite, reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos a nossa total dependência de ti. Por isso, Espírito Santo de Deus, trabalha em cada coração aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, opera milagres, Senhor, opera maravilhas, traz restauração, traz libertação, traz, Senhor, em nome de Jesus, portas abertas sobre a vida dos teus filhos, Senhor, aqueles, ó Deus, que necessitam de uma porta de um emprego. Eu te peço nesta noite, Senhor, eu tenho orado desta forma, porque eu creio no teu poder, eu creio que o Senhor não mudou, eu creio que o Senhor abre portas aonde não existe, Senhor. Por isso, nesta hora eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, esta semana, Senhor, eu quero ouvir testemunhos de milagres, testemunhos de portas que o Senhor vai abrir para este irmão, para esta irmã. Senhor, prospera o trabalho das mãos dos teus filhos. Senhor, traz a libertação daquele que está oprimido, daquele que está angustiado, daquele que está aflito. Senhor, tira do coração toda ansiedade, todo medo, toda depressão, Senhor, que caia por terra hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, traz alegria, traz fé, traz esperança, Senhor, traz esperança, Senhor, traz esperança, porque tu és o Deus da consolação, tu és o Deus da esperança, Senhor. Queremos declarar
queremos declarar em nome de Jesus que a nossa confiança está em Ti, Senhor, não está na circunstância, não está, Senhor, naquilo que nós estamos olhando com os olhos carnais. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergarmos com os olhos espirituais, porque cremos que o Senhor vai operar maravilhas. Te agradecemos, Senhor, oramos pedindo a Tua bênção, oramos pedindo libertação, oramos pedindo milagres, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, os milagres que o Senhor vai operar na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, nós te agradecemos, amém e amém, amém. Aplauda ao Senhor. Eu creio no teu milagre, em nome de Jesus. Senta um pouquinho, queridos, nós já estamos terminando. Eu quero convidar aqui a Yasmin, ela quer contar um testemunho. Eu quero dizer que aqui você tem oportunidade, tá bom? Se alguém quiser contar um testemunho, se alguém quiser cantar, procura a gente aí, conversa com a gente, tá bom? Nós vamos dar oportunidade para você. Vem cá, querida. A paz, irmãos. Estou vencendo a vergonha, né? Mas hoje não tinha como eu falar. Só de falar eu já me emociono. Como Deus é grande. Vai fazer 1 ano que Deus devolveu a minha mãe e o meu pai. O ano passado, no Dia dos Pais, eu estava internando ela, cardiopata. Ficou 15 dias internada numa UTI Covid. E voltei com o meu pai para casa muito mal. Eu, meu pai, meu marido e meus 2 filhos. E eu falei, Senhor, farei o sacrifício, fiz um voto com Deus no meu quarto, né? E falei que eu ficaria 1 ano sem comer nada que levasse o nome de pão. Junto a isso, na pandemia, meu estúdio em Rio Grande, eu tenho 2 estúdios de Pilates. Meu estúdio em Rio Grande ia de pernas abaixo, né? Eu acho que eu não sou a única, mas lá fechou e eu continuei só em Itaquá, no fundo da casa da minha mãe e do meu pai. E Deus me honrou que hoje eu não tenho mais horário, graças a Deus. Né? O primeiro testemunho é da minha mãe, que ela não está aqui, mas eu creio que um dia ela e o meu esposo estarão aqui. A minha maior oração é pelos 2, o coração dos 2 é bem duro, mas todos os dias eu oro por eles, e eu creio que eles vão estar aqui comigo. E eu agradeço a vida dela, mesmo ela não estando aqui agradecendo, eu agradeço, porque Deus curou ela, não foi... e ela voltou para casa muito ruim, voltou com suporte de oxigênio, voltou assim, foi muito difícil, né? Eu na faculdade, prova, criança, meu pai doente, e Deus me deu força, eu venci, foi Deus que me deu força, e hoje eu estou aqui para contar. E na boca da Sheila, Deus confirmou o que eu vim pedir hoje. Alguns meses atrás, apareceu um rapaz para mim e falou, eu tenho um salão legal, você não quer para o seu estúdio, porque hoje eu não pago aluguel. Como eu falei, eu tenho um espaço pequeno no fundo da casa dos meus pais. Eu falei, agora não é a hora. Estou no último ano da faculdade, com 2 crianças pequenas. E falei, quando for a hora, Deus vai me mandar o lugar do jeito que o meu coração pede. Aí passou mais um pouco, uma aluna minha falou assim, eu tenho um salão plano. E aí... Você não quer? Eu falei, agora não é a hora. Eu estou no último ano da faculdade, minha vida está uma loucura. Eu acordo todos os dias às 5 da manhã, eu dou aula das 6 até o meio-dia, venho para a faculdade, estou aqui das 2 até as 5, volto para Itaquá, dou aula das 6 às 9, eu não consigo assumir nada mais do que isso. Fora isso, eu tenho as crianças, que ficam no estúdio comigo quando eu estou lá. Passou 2 meses, esse salão foi alugado para uma padaria. E eu falei, amém, não era para ser meu. Né? A vontade de Deus ela é boa para a nossa vida e eu confio. Quando for o meu, Deus vai me mandar. Essa mesma pessoa veio para mim e falou assim, então, o cara da padaria me entregou, você não quer ir lá ver? E foi levar a chave para mim. Quando eu entrei naquele salão sexta-feira, eu só chorava. Eu falava, obrigada, Deus, porque é do jeitinho que eu pedi. E Ele me deu na hora que eu pedi. Né?
E eu creio, assim, quando você falou, seja forte e corajoso, eu estou contigo, eu creio que Ele já está lá. Eu creio que o meu estúdio e a minha clínica, Deus já mandou todo mundo. Quando falou, não tenha medo, agora é a hora de enfrentar o teu Jordão, Deus falou na sua boca e confirmou tudo que eu vim pedir. Porque eu sou como Edson. Penso, repenso, será que vai? Senhor, Senhor. E Ele falou. Ele falou e confirmou. Graças a Deus, agora em dezembro, eu me formo. Né? Então, eu consigo atuar tanto na educação física como na fisioterapia. E eu vou ter o meu espaço, que vai ser um centro de treinamento integrado com fisioterapia, porque Deus já está lá fazendo para mim. Eu não poderia deixar de agradecer a Deus. Né? Foram 2 bênçãos, assim, hoje eu estou comemorando 1 ano que Deus me devolveu a minha mãe e o meu pai, porque foram os 2 que ficaram graves, e Ele está me dando o meu espaço. Fica aqui, querida, fica aqui. A gente vai levantar um clamor. Né? Eu tenho orado pelo seu esposo, a gente vê ele te trazendo, te buscando, com toda certeza. Deus vai resgatá-lo. Não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Qual o nome dele? Anderson. Vamos levantar um clamor pelo Anderson. O nome do seu pai e sua mãe? Sueli e Geraldo. Sueli e Geraldo. Vamos levantar esse clamor agora. Oh, Senhor, como a gente fica feliz de ouvir esse testemunho que a tua filha acabou de dar. Tu és tremendo, Senhor. Tu és o Deus dos milagres. Tu és o Deus que cura, que salva, que liberta, que abre portas no tempo certo. E queremos acreditar, Senhor, que esta porta que está sendo aberta para a tua filha Yasmin é a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor prospere o trabalho, Senhor, das mãos da tua filha. Pai, nós queremos ver a conversão do Anderson, a conversão do pai da Yasmin, da mãe dela também. Obrigado porque o Senhor colocou as mãos e curou e libertou eles. E nós queremos ver, Senhor, essa família sendo resgatada pelo poder de Deus, Senhor. Usa-nos para isso, usa, Senhor, a vida da tua filha para isso. Nós pedimos ao Espírito Santo de Deus, visita eles agora e fala, Senhor, a esses corações. Nós te agradecemos, Senhor, oramos pedindo a tua bênção em nome de Jesus, que o Senhor esteja preparando tudo para a tua filha, abençoando, Senhor, grandemente a vida dela, dando condições dela, Deus, concluir de uma forma satisfatória a sua faculdade. Abençoa seus filhos, abençoa sua casa, que cada dia ela cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós a abençoamos a família dela, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, querida, Deus abençoe. Aleluia, graças a Deus. Amém, queridos? Nós já estamos encerrando o nosso culto. Queremos dizer para você, quarta-feira estamos de volta e no próximo domingo estaremos aqui novamente louvando e adorando ao nosso Deus. Amém? Tivemos uma reunião de diretoria para traçar os rumos da nossa igreja e com toda certeza Deus está nos orientando. Com toda certeza Deus está nos abençoando. Eu tenho certeza que em breve nós vamos sair daqui para um lugar bem maior. E Deus vai nos dar muita gente. Eu estou crendo nisso. Você crê nisso? Eu creio em nome de Jesus. E contamos com você para isso. Amém? Ficamos em pé. Receba a bênção do Senhor sobre a tua vida. Que você tenha uma semana de vitória. Uma semana de paz, uma semana de alegria. E nesta semana, ore pela nossa igreja. Ore pelos projetos que temos. Ore pelos pastores da igreja, para que Deus esteja nos direcionando. Receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Vá na paz, terminado em nome de Jesus.